Nós fomos até um viveiro em Braslândia que é referência na distribuição de mudas para o DF e para outros estados. E o cuidado já começa na escolha das sementes. Vamos ver. Hoje você vai conhecer de perto o trabalho do maior viveiro do Distrito Federal, que distribui mudas para todo o país. Aqui são vendidas cerca de 16 milhões de mudas por mês. Começamos com 2 mil metros de estufa, hoje superamos aí os 30 mil metros de estrutura e estamos atendendo aí diversos clientes, N estados e estamos aí para entregar o melhor produto possível. A gente faz todo o trabalho de etiquetar essas bandejas com o nome do cliente, lote, variedade, aí vem para a máquina de semeio, onde é feito todo o trabalho de semeadora, desde a colocação do substrato, furo, semente, tampar com vermiculita, molhar e fazer o empilhamento para depois ir para a câmara de germinação. Além do uso das máquinas, existe também o semeio realizado de forma manual. São algumas sementes que não dá para plantar na máquina. Um espinafre não dá para plantar na máquina. Um coentro, uma salsa, que são várias sementinhas que vai por cédula. Então assim, a gente semeia na mão ou com a própria semeadeira manual. E aqui fica a câmara de germinação. Para que serve a câmara de germinação, Leandro? Melhorar a germinação. Aqui tem temperatura e umidade controlada, né? Então assim, a cultura, no caso a bandeja que foi semeada na máquina, fica aqui em torno de 48, 72 horas para melhorar a germinação. E aí, Leandro, aqui dentro, diversas sementes de diversos tipos, elas estão aqui numa temperatura adequada, umidade adequada, é isso? Isso, aqui fica em torno de 33 graus a 35 graus. As culturas que eu coloco mais aqui é o que? Tomate, pimentão e melancia. São que, para melhorar a germinação, tem que ficar nesse tipo de ambiente. E aqui elas ficam em média quanto tempo? De 48 a 72 horas. Daqui então, elas vão para qual local? Aí elas vão para as estufas, né? Que aí ficam aí até ficar pronta para ir para o campo. Estamos agora em uma das estufas aqui do viveiro. Nesse momento, neste local, tem mais de 5 milhões de mudas. Aqui as mudas, elas recebem tanto a umidade quanto a temperatura necessária para que elas se desenvolvam e sejam então vendidas aos produtores. Nesse bloco aqui de estufa, a gente consegue produzir por ciclo 5 milhões de mudas. Qual que é o trabalho que vocês têm que ter na estufa para que as mudas elas se desenvolvam? A estufa eu comparo como se fosse uma UTI. Tem que ter o maior cuidado possível, a melhor temperatura, a temperatura amena possível, né? Os cuidados com a irrigação, com a fertirrigação, com as pulverizações. Então, assim, juntando todo esse conjunto que a gente consegue chegar nesse resultado. E uma dúvida, então, cada muda, cada planta, cada espécie, ela vai precisar, então, de uma temperatura ideal, de uma umidade ideal. Aqui, nesse momento, por exemplo, quantos graus está fazendo? Como a gente... Estamos nessa estrutura, essa estrutura é a estrutura mais moderna hoje do viveiro, esse módulo. A gente hoje tem uma temperatura fora da estufa em torno de 31 graus. Aqui dentro vai estar 32 graus. A mesma estrutura, sem essa circulação de ar, ela vai estar 10 graus mais quente. Então vai estar perto dos 42 graus. Certo, aqui também existe todo um cuidado para que, por exemplo, essas plantas elas não sejam contaminadas, para que elas consigam crescer de forma melhor, se desenvolver. O cuidado que a gente tem lá, não vou falar receita, né, de aplicações, mas a gente tem os manejos para essa cultura não ter nenhum patógeno, nenhum inseto. Então, assim, por isso que a gente fala de cultivo protegido. O inseto não entra, né? Então, assim, a gente não tem problema com inseto. A gente também cuida da questão de fungos, né? Então, assim, a gente entra com fungicida aí 3, 4 vezes na semana para a gente não ter esse tipo de problema. Nesse momento, por exemplo, vocês estão acompanhando, essas mudas elas estão sendo irrigadas. Como que é o sistema de irrigação por aqui? Tudo é feito por meio de máquinas? Hoje o sistema que a gente usa é o sistema de barra, né? A gente consegue fazer a irrigação, a fertirrigação e a pulverização dessa muda com esse sistema. Então aqui vocês garantem a qualidade dessas mudas, né, Leandro? 100%. Vocês hoje produzem em média quantas mudas? E a maioria vai para fora aqui do Distrito Federal, fica aqui na nossa capital? Como que funciona hoje em dia? Hoje o portfólio nosso, a gente passa aí de 43 tipos de culturas que a gente produz aqui no viveiro. 2 culturas específicas
Tem uma que não planta e tem uma que eu acho que planta mas muito pouco aqui, que é o quê? Tabaco e melancia. Então assim, a gente atende hoje todo o DF com esse portfólio nosso, porque assim tem N clientes. Clientes de salsa, cebolinha, tem cliente que planta alface, tem cliente de repolho, tem cliente de tomate. Então assim, são N clientes no DF. O DF, vocês sabem que é um celeiro verde aí para trazer todos os produtos aí para o Ceasa nosso aí de Brasília. Então assim, hoje o viveiro não tem um produto de muda, de hortaliça que um produtor planta hoje que não tem aqui. Nós temos todo o portfólio para os clientes que plantam muda aqui. E aqui, por exemplo, a gente tem o tabaco. São mais de 5 milhões de mudas nesse momento. Essa é uma das estufas, tem 6 que você falou. A gente tem 6 módulos, 3 módulos são para tabaco, né? Então assim, cada módulo aí a gente consegue produzir por ciclo em torno de 5 milhões, né? Então os outros 3 módulos ficam para culturas diversas, né? Legal, legal. E aí você vai colocando vários tipos de culturas na mesma estufa. A gente procura colocar culturas da mesma família. Então assim, as brascas numa estrutura, a parte de tomate e pimentão em outra, mas assim, como a gente está no pique da safra, acaba que põe um pouquinho de alface em algum momento em um pouquinho de alface em outro. Mas o ideal é deixar todas as famílias juntas, brascas juntas, a parte de tomate e pimentão em outra estrutura. Ou também a gente separar na mesma barra. Por quê? Se a gente coloca no caso o tomate, coloca uma alface, são adubações diferentes, pulverizações diferentes, né, que assim você acaba que no seu manejo você não vai ter um bom resultado.